Hey everybody, welcome again to Fostering Lingua one more time. Today we're going to be talking about the verbs in English. Claro que eu vou falar em português para vocês. Uma das dúvidas maiores dos alunos, especialmente aqueles que chegam no intermediário, B1, B2, é sobre como realmente entender os verbos em inglês, porque os verbos em inglês, sim, realmente são chatos. E dependendo do jeito que você aprende, você pode aprender todo bem bagunçado. Então, hoje, esse vídeo aqui é para você aprender os verbos em inglês, os 12, né, principais gramáticos que existem no inglês, de uma tacada só, provavelmente em 15 minutos. Vamos lá então? Bom, primeiro nós temos que dividir os verbos em inglês em três tipos. Ou ele vai ser simples, ou ele vai ser contínuos, ou ele vai ser perfeito. Esses três tipos vai basicamente nos dizer como montar a frase. Um verbo simples é o verbo base, o verbo comum que você conhece. Nas minhas aulas de inglês, eu sou professor de inglês aqui, eu vou muito mais a fundo sobre as questões, nós fizemos aula com aprofundamento e tudo mais, mas aqui é só um resumo. Um verbo simples é o verbo normal, no presente, por exemplo, I work, she works, they work. Quando ele vai para o passado, você vai ter regular ou irregular. Nossa, peguei o work, que é um verbo regular, né? I worked, she worked, they worked, ou seja, ed no final, worked. E aí você tem também o futuro, que é feito com will. Então, I will work, she will work, they will work. São as três formas do simples. O verbo usado no simples é como se fosse uma foto, porque ele é estático, ele é só um ponto na linha do tempo. Bom, continuando, além dos verbos simples, você tem os contínuos. O que é um verbo contínuo? Um verbo contínuo ou progressivo, depende de onde você está lendo ou quem você está ouvindo. O verbo progressive, contínuo, é um verbo que tem ing. Ter o ing é parte do contínuo, também com o verbo to be. Então você vai ter o verbo passado contínuo, presente contínuo, futuro contínuo. Os três tipos de novo. Nós estamos montando a tabela, como você pode ver, né? Então, contínuo é ter o verbo to be mais o ing. O verbo com ing vai estar sempre ali. Quem vai mexer vai ser o verbo to be na frase. Se for o verbo work, o work vai ficar working. E o que vai ficar atrás? O verbo to be. No presente é I am working, she is working, they are working. No passado, o verbo to be para o passado fica I was working, she was working, they were working. E para o futuro, eu vou continuar usando be. Como é que eu faço be no futuro? Eu vou usar will com be. E depois o verbo com ing. I will be working, she will be working, they will be working. Beleza, 6 verbos. Esses 6 verbos que eu acabei de falar, ou seja, contínuo ou simples, né, nas três modalidades, passado, presente e futuro, do simples e do contínuo, é basicamente o inglês básico. Então, seria obrigatório, se você tivesse A1, A2, de saber isso aqui já. E, assim, de forma geral, até você consegue se virar com eles só, tá bom? Mas se você quiser ter o inglês intermediário no mínimo, é bom ter os outros verbos. Bom, vamos lá para o inglês intermediário, que a gente coloca aqui no meio do que a gente está falando, o perfect. Perfect é complicado. Nas minhas aulas eu tenho, né, a gente vai fazer uma história, porque eu fiz meu material, enlaçando as partes dos verbos e vai chegando no final das contas no perfect. No segundo semestre a gente já está no perfect. Bom, o perfect é um verbo feito com o have. Então você vai ter o have na frase, mais o verbo pp, passado particípio. Tendo as duas coisas ao mesmo tempo interagindo, você vai ter o perfect. Aí o perfect pode ser, de novo, passado perfect, presente perfect, futuro perfect. Os três tipos. Para mexer, como o segundo verbo é pp, a única coisa que vai mexer vai ser no verbo have. Para o passado, have fica had, então I had worked, she had worked, they had worked, e a tradução seria, tem que ser, né? Tenho trabalhado, eu tenho trabalhado, ela tem trabalhado, nós temos trabalhado. Apesar que, quando você coloca no tradutor, você vai ver que o verbo perfect tem um problema no português, que às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Eu acho que faça sempre com ele. É isso aí. Present perfect. O have em vez de had agora fica have. I have worked, she has worked, they have worked. Então, eu tenho, o outro era tinha, eu tinha trabalhado. Agora eu tenho trabalhado, ela tem trabalhado, nós temos trabalhado. Acho que eu falei presente na tradução, sorry.
E no último você vai ter perfect do future, future perfect. Ou seja, você vai ter will mais o have e mais o verbo passado particípio. Will have worked, I will have worked, she will have worked, they will have worked. Que seria terei, eu, né? Eu terei trabalhado, ela terá trabalhado, nós teremos, vocês, né? They. Vocês terão trabalhado. Pretty cool. So, ou seja, o simple, o continuous e o perfect. São as três modalidades dos verbos que você vai ver no inglês. Além disso, nessas 9 agora que a gente acabou de falar, você vai ter o continuous perfect, que no caso é a junção do continuous com o perfect. Se o continuous é feito com o verbo to be e o ing, e o perfect é feito com have mais o verbo passado particípio, a junção dos dois é sujeito lá da frase, né? Depois o verbo have, que é a parte do perfeito. O to be vai ser verbo pp, que é sempre igual, being. E o próximo verbo vai ter ing. Você vai ter a parte do perfeito, verbo have com verbo pp. E a parte do to be, né, do contínuo, que é o to be, que vai estar being agora, com ing junto, os dois juntos. Então parece complicado, mas é o mais simples. É engraçado traduzir, mas é o mais fácil de fazer, que é só um pedaço que muda, o resto sempre fica igual. Se for work, né, como eu estou fazendo agora, seria I have, fazer o passado primeiro, né? Passado perfeito contínuo. I had been working. Eu tinha estado trabalhando. Presente, mexe só o had, fica para have. I have been working. Eu tenho estado trabalhando. E o futuro? É o máximo que você vai ver de modulação dos verbos em inglês, então vai ficar I will have been working. Eu terei estado trabalhando. É pretty cool. Ok, 12 verbos, e esses 12 verbos são o que você, assim, gramaticalmente, que você vai ver no inglês. A estrutura gramatical é feita com esses 12 verbos. Ah, mas o inglês não tem alguns verbos diferentes. Não, por exemplo, o modal, would, poderia ser considerado um verbo. Seria aí o, no português, seria o pretérito, como é que é o nome? É o ia no verbo. No português seria chamado de condicional. Exato, isso aí. Então outras coisas do inglês podem virar verbos, por exemplo, going to é uma forma também de fazer futuro, be about to. Tem outras coisas que você pode fazer no inglês também. Só que esses 12 que você pode ver é gramaticalmente o que você precisa para saber dos verbos. Sendo o simples e o contínuo obrigatório para quem tem inglês iniciante, então eu não diria assim, nossa, eu tô no inglês intermediário, se eu não sei fazer esses dois tipos aí, eu nem diria que seria intermediário, a pessoa tem que saber isso aí, ok? E o perfect, que é ter o have, mais o pp, é o inglês, né, a gramática do intermediário, ter e saber fazer o perfeito normal mesmo, e o perfeito contínuo, que é usado o perfeito mais o verbo to be junto com ing, ou seja, have been working, dessa forma como eu falei. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, vendo todos esquematizados dessa forma. Eu acho que ajuda mais a entender o que está acontecendo. Thank you guys for coming, and I will see you guys next time.